E aí, cara, o que você tá fazendo? Eu tô prestes a fazer um vídeo sobre Bandersnatch. É o novo filme do Black Mirror, tá ligado? Ah, eu tô ligado qual é. É por isso que você tá aí há dias escrevendo esse roteiro, né? Mano, é por isso mesmo. E tá dando muito trabalho. Será que a galera vai assistir e deixar o like? Sei não, hein, velho. Acho que isso aí tá parecendo perda de tempo. Bom, deixa eles decidirem se vão assistir ou não. Bom, já que eles escolheram e a resposta foi sim, então vamos nessa. E aí, galera? Bom, eu espero que isso aqui não incomode vocês, mas é aqui que tá o meu microfone, né? Gravando o áudio. Acho que é pra isso que os microfones servem. Hoje eu quero falar de Bandersnatch. Bom, eu gosto de dizer que Black Mirror é uma série para os telespectadores mais atenciosos. Não adianta você sentar no seu sofá e assistir Black Mirror como se fosse qualquer outra coisa que você estivesse assistindo. Se você já assistiu, você sabe muito bem do que eu tô falando. O problema é que mesmo as pessoas mais atenciosas, às vezes acabam não entendendo ou deixando passar muitos detalhes. E isso já acontece em episódios normais de Black Mirror. Imagina como a cabeça da galera entrou em colapso depois de Bandersnatch. Black Mirror Bandersnatch é um filme interativo no qual você mesmo acaba fazendo algumas escolhas pelo personagem principal. Tá, mas como que é todo esse lance de filme interativo, blá blá blá, como isso funciona? É o seguinte, em alguns momentos do filme, uma barrinha de escolha vai aparecer na sua tela e você clica na opção que você acredita que acarretará num desfecho um pouco melhor da cena ou na história como um todo. Então quem vai ser? Você tem 10 segundos para fazer a sua decisão, caso contrário, o sistema escolhe de maneira aleatória. Bom, a intenção do filme é que você acabe assistindo uma produção de mais ou menos 1h30, mas dependendo das suas escolhas, você consegue concluir tudo em 40 minutos. Eu, particularmente, acabei ficando pouco mais de 2 horas assistindo, porque eu ficava sempre testando a maior quantidade de possibilidades que eu conseguisse, já que tem algumas escolhas que você faz que acabam numa espécie de game over e te permite voltar atrás. Ou seja, é como se o filme estivesse te dando uma nova oportunidade de continuar rolando com a história. Para dar uma ambientalizada em vocês, eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre o que rola no filme. A história se passa na década de 80 e gira em torno do Stephen Butler, que é um programador de 19 anos que tem o sonho de adaptar para jogo o livro Bandersnatch, do autor Jerome F. Davis. Eu pesquisei a respeito dos nomes para ver se de fato os dois existem, mas eu não consegui encontrar nada. Então eu acredito que tanto o autor como o livro são coisas criadas para o filme. Claro que, no fundo, ambos os elementos devem estar repletos de referências reais, mesmo que eles tivessem sido criados só para Bandersnatch. Bom, na tentativa de realizar seu sonho, o Stephen vai até uma empresa chamada Tuckersoft, onde ele apresenta o beta de Bandersnatch, que é o jogo que está sendo desenvolvido por ele. Lá, ele conhece o Colin Richmond, que já é um programador de games bastante consagrado por todos os trabalhos que ele já tinha feito e tudo mais, e o Colin é funcionário da empresa Tuckersoft. Olha, sem sombra de dúvidas, se eu tivesse que escolher um personagem principal, esse cara seria o Colin, e eu vou te dizer por quê. Na minha opinião, o Colin é um personagem bastante estruturado e com certeza muito relevante. Eu acredito que ele seja mais importante para nós que estamos assistindo do que para o próprio protagonista dentro da história. Eu tô dizendo isso porque muitas vezes as falas dele acabam despertando questões bastante reflexivas que são a ponta do iceberg para você se aprofundar com mais convicção sobre o que realmente está acontecendo. Existe uma cena de mais ou menos uns 2 minutos e meio, que a propósito é minha cena favorita, na qual o Colin e o Stephen estão drogados e nessa cena é onde o Colin acaba falando muita coisa bastante relevante. E essas coisas que ele acaba falando fazem você ter um insight absurdo, caso você já não tenha tido antes. Eu vou dar um jeito de colocar ela aí pra vocês assistirem, mas por questões de copyright, eu vou colocando aí de pouquinho em pouquinho, e aí vai aparecendo, eu vou interrompendo, e aí a gente vai debatendo sobre. Dá uma ligada aí, assiste com atenção. As pessoas acham que só tem uma realidade, mas tem milhares delas serpenteando feito raízes. O que você faz no caminho afeta o que acontece nos outros. O tempo é um construto. Dizem que não dá pra voltar ao passado e mudar as coisas, mas dá. Flashbacks são isso.
São convites para voltar e fazer escolhas diferentes. Quando você toma uma decisão, você acha que você que fez, mas não foi. É o espírito lá fora, conectado ao nosso mundo, que decide o que a gente faz. Nós só podemos aproveitar a viagem. Os espelhos permitem viajar pelo tempo. Bom, chegamos agora na parte mais legal, e eu acho que é a parte também que realmente importa, que é a parte das teorias. Idiota. Sem dúvida nenhuma, existem milhares e milhares de referências dentro de Bandersnatch, e uma das que eu queria começar falando sobre é a questão da história se passar no ano de 1984. Bom, na página do Wikipedia do filme, no tópico de análise, nós temos uma explicação da razão pela qual Bandersnatch foi o título utilizado para o filme. Eu vou ler aqui para vocês. O termo Bandersnatch é originário de uma criatura fictícia do romancista Lewis Carroll, que aparece nos poemas Jabberwock e The Hunting of the Snark, ambos de 1870. A empresa Imagine Software havia planos de criar um jogo com o mesmo termo. Apesar dos inúmeros projetos trabalhados pela organização, no caso a empresa, o jogo Bandersnatch nunca foi lançado devido à falência da empresa em 1984. Então, a primeira teoria que nós temos aqui é de que o nome do filme pode ter se originado de uma espécie de homenagem à empresa Imagine Software e aos poemas nonsense do Lewis Carroll. Poemas nonsense são poemas que utilizam de forte linguagem denotativa, ou seja, uma linguagem bastante figurada, sem nexo, sem lógica e sem coerência. Uma coisa bastante curiosa, que eu também acho que dá para relacionar o tema, é o fato do Colin ter falado de espelhos como sendo maneiras de transitar entre realidades paralelas. E aqui entra mais uma referência. Se você reparar bem, a namorada do Colin, a Kitty, tem uma aparência evidentemente semelhante à do Chapeleiro Maluco, que também é um personagem criado pelo Lewis Carroll e faz parte da história de Alice através do espelho, que é uma história onde Alice atravessa um espelho e viaja no tempo. Então, bom, deixando essa teoria baseada no Lewis Carroll um pouquinho de lado, eu gostaria de falar de uma vertente que eu acabei investigando um pouquinho mais a fundo e eu achei bastante interessante. O governo monitora as pessoas. Eles pagam alguém para fingir ser seu parente e colocam drogas na sua comida e filmam você. Tem mensagens em todo o jogo, como Pac-Man. Sabe o que PAC significa? P-A-C. Program and Control. Ele programa e controla as pessoas. É tudo uma metáfora. Ele acha que tem livre-arbítrio, mas está preso num labirinto, num sistema. Ele só sabe consumir. Eu assisti a Bandersnatch junto com meu pai e nós debatemos por horas e horas a respeito de diversas coisas. Por conta disso, depois de assistir essa cena do Colin que eu passei pra vocês, ele acabou comentando sobre o livro 1984, do George Orwell. O foco aqui não é dar muitos detalhes nem se aprofundar muito a respeito do livro, mas sim tentar estabelecer uma relação que eu acredito ter sido propositalmente colocada no filme pelo diretor. Se você conhece a história do livro 1984 e entendeu a cena, eu acho que você já sacou qual é o ponto que eu tô querendo chegar aqui. O livro do George Orwell fala a respeito de uma distopia bastante similar com o enredo de Bandersnatch. Mas o que é uma distopia? Primeiramente, a gente precisa entender o que é uma utopia. Em palavras simples, utopia seria a tentativa de construir modelos de sociedade que não existem no presente, mas que poderiam existir no futuro ou até mesmo nunca existirem. É basicamente criar um modelo fictício de sociedade onde tudo seria mil maravilhas e todo mundo viveria em paz, sem grandes intervenções do governo. Já a distopia ou anti-utopia é exatamente o contrário disso, mas também carrega um significado de criação de sociedade fictícia, na qual prevalece o totalitarismo e o autoritarismo, que acabam gerando condições de extremo desespero, privação e opressão nos cidadãos. Bom, agora você deve estar se perguntando por que eu tô falando tudo isso, citando o governo e larará. É simples, o que o Colin falou na cena se encaixa perfeitamente com a história do livro. Se você não sabe, esse livro serviu de inspiração e foi fundamental na criação do Big Brother. Sim, o reality show mesmo. Isso significa que, assim como no Big Brother, as ideias do livro batem diretamente com as do programa. E essas ideias que eu tô falando são as ideias de que você está sendo 100% do seu tempo espionado e vigiado. Eu dei uma introduzida no assunto, mas se você quiser saber mais a respeito, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo da Isabela Lubrano, do canal Ler Antes de Morrer. Ela é uma mina que faz vídeos de resenhas de todos os livros que ela lê, e 1984 foi um deles. Assiste aí, porque ela dá uma aprofundadinha legal no tema, e aí você vai conseguir relacionar e assimilar melhor todas as ideias que foram faladas aqui.
Eu gosto muito das citações de linhas do tempo paralelas feitas pelo Colin, porque é aí que você começa a martelar mais ainda na sua mente a respeito das escolhas. Existe uma teoria, da qual eu não sei o nome ao certo, então eu vou chamar aqui de teoria dos multiversos, na qual fala sobre todas essas questões de realidades paralelas simultâneas. Isso tudo acontece da seguinte forma: para cada ação que você toma, um novo universo é criado a partir da mesma. E nesse novo universo, você teria tomado uma outra ação que teria mudado o andamento da sua vida. Por exemplo, se você levantar agora e ir até a cozinha tomar um copo de água, um novo universo vai se criar a partir do momento que você tomou a decisão de se levantar. E nesse universo, você não foi tomar um copo de água. Um outro exemplo pode ser o seguinte: imagina que você se joga da janela do seu prédio. Você provavelmente acabaria morrendo, certo? Em uma realidade paralela a que você estava no momento de se jogar, você ainda está vivo e acabou optando por não se jogar. O que eu não sei dizer é se isso funcionaria para qualquer escolha, incluindo as mais fúteis, como o exemplo do copo de água, ou se isso funcionaria para decisões mais bruscas, que mudariam radicalmente o andamento do seu dia ou da sua vida, como é o exemplo da janela. Eu acho que isso acaba sendo um pouquinho perturbador e exagerado, porque imagina o tanto de universos que você estaria criando nesse exato momento e só você, ignorando o fato de que existem mais bilhões de pessoas no mundo criando trilhões de universos nesse mesmo segundo. Pois é, agora ficou um pouco mais complexo, né? Só fazendo um parênteses bem rápido aqui, eu acho interessante associar a questão dos multiversos à famosa teoria do efeito Mandela. O efeito Mandela nada mais é que uma distorção da memória que faz com que você acredite cegamente ter visto algo que na verdade nunca aconteceu. E pode ser que isso ocorra pelas memórias do seu próprio eu de uma realidade alternativa que de alguma maneira acabou se cruzando com a nossa dimensão. Existem sim algumas explicações para o motivo disso acontecer. Eu achei 3 tópicos bem construídos aqui num site aleatório e eu vou ler aqui para vocês. Teoria dos múltiplos universos. Há quem considere que, ao sobrepor diferentes linhas temporais, criam-se realidades alternativas que fazem surgir na memória acontecimentos que não ocorreram na nossa realidade. Teoria quântica. Nesse caso, os defensores consideram que o efeito é produzido pelo deslocamento da consciência humana por universos alternativos. Isso provoca uma perplexidade cuja origem é a dissociação entre o que se lembra e o que realmente aconteceu. Há, inclusive, quem acredite que isso se deve à atividade do CERN em seu famoso acelerador de partículas. A CERN é uma organização que possui o maior acelerador de partículas do mundo. E, com essa ferramenta, eles conseguem manipular e colidir partículas, tentando até mesmo recriar a grande explosão que fez o nosso universo surgir. Eu acho essa parte da teoria bastante interessante, porque o argumento utilizado pelos que acreditam nessa definição quântica é de que em um desses experimentos de tentar recriar o nosso universo e tudo mais, a nossa realidade acabou sendo desestabilizada e acabou se cruzando com outras realidades. Bom, voltando aqui para terminar o último tópico. Teoria dos manipulativas. Também existem aqueles que acreditam que isso se deve a uma manipulação mental e experimentos governamentais. Inclusive, o Colin fala sobre isso. Se você for assistir a cena de novo, tem uma parte que ele fala sobre o governo e que o governo manipula tudo e o governo está no controle de tudo. E eu acho isso bastante interessante porque o Colin fala diretamente sobre isso. Então, essa parte aqui da teoria é muito boa. Enfim, nunca saberemos tudo sobre teorias da conspiração e o terreno se perde facilmente na imaginação e paranoia. Eu não vou me aprofundar muito aqui nesse caso de efeito Mandela e teorias de multiverso, mas eu vou deixando na descrição aí fontes das coisas que eu vou falando e citando, para se você quiser você pode assistir depois e depois voltar aqui no vídeo e assistir tudo de novo com uma percepção um pouco mais esclarecida e tudo mais. Beleza, até agora eu tava falando sobre algumas impressões que eu tive e sobre algumas teorias que eu tava refletindo e viajando. Agora vamos falar sobre o que realmente interessa, que é a teoria de Bandersnatch, a teoria do filme em si. Eu acho que a parte mais complicada, na verdade, é entender os milhares de caminhos que você pode seguir, porque eu acredito que no final tudo tenha ficado claro, ou pelo menos quase tudo. O que é mais provável de ter acontecido é você ter assistido e não ter conseguido extrair o real significado que o filme estava tentando transmitir para você. E isso às vezes pode fazer você tirar uma conclusão um tanto quanto precipitada a respeito de Black Mirror. Black Mirror é uma série que já é bastante caracterizada pelos plot twists extremamente geniais. Esse é o termo que eu gosto de usar. Mas, mais ainda por questionar de forma profunda qual a maneira que nós estamos vivendo
e realmente enxergando a vida. E mais do que nunca, Bandersnatch cumpriu muito bem esse papel. O que eu quero dizer é que você nunca sai à toa de um episódio de Black Mirror. Você sempre vai acabar refletindo, nem que seja de um ponto específico do que você acabou de assistir. Porém, eu tava frisando mais o lance do quem somos, por que estamos aqui, realmente somos humanos ou somos robôs dentro de uma Matrix? Veja só, vamos analisar. No filme, temos o Stefan programando um jogo no qual ele toma as decisões pelo personagem. E ele, por sua vez, é controlado por nós. E quem garante que nós não estamos dentro de um videogame ou seja lá o que for, e não estamos sendo controlados também? Agora você deve estar pensando: ah, mas isso é bobagem, eu tenho controle total das minhas decisões. Não é como no filme que o Stefan sofre impulsos, que na verdade são decisões do programador dele. Bom, vamos lembrar que o filme ele precisa de alguns momentos que façam ele se tornar um pouco mais fantasioso. E um desses momentos é quando Stefan decide se entregar para o seu controlador e começa a perguntar: quem tá aí? E agora? O que eu devo fazer? Pode ser um pouco de viagem, mas nós podemos estar fazendo exatamente a mesma coisa que ele, porém inconscientemente. Como? Bem, nas horas que você se pega perguntando: meu, e agora o que eu faço? Você está se dirigindo diretamente ao seu controlador, que também está sendo controlado. Claro que para entendermos isso melhor, é preciso mergulhar de cabeça, tomar essa teoria como verdade e fingir que a gente realmente está sendo controlado por alguma outra coisa que a gente não sabe o que é. Bom, nitidamente nós temos um loop infinito acontecendo aqui, um ciclo que não tem fim, é quase um paradoxo. Eu acho que não tem como eu explicar o que rola na história toda. Você tem que assistir e ter a sua própria experiência com as trilhões de possibilidades que são oferecidas. E daí sim tirar a sua própria conclusão, interpretar da sua maneira a mensagem que está sendo transmitida. A gente sabe que o filme possui vários finais diferentes e as suas escolhas podem te levar a caminhos novos a qualquer momento. Pensando nisso, teve um cara que criou um fluxograma inteiro de todas as possibilidades que Bandersnatch te oferece. Eu achei no Twitter essa foto que está aparecendo aí na tela agora. Como não dá pra ver com muita clareza, porque a resolução da imagem é baixa, eu vou deixar o link do tweet do maluco aqui na descrição, para caso você queira analisar com calma as possibilidades. Vale a pena fazer isso, é muito da hora. Além das referências externas, como todo o lance das teorias que eu citei até agora e tudo mais, nós também temos referências internas de coisas do próprio Black Mirror. Alguns nomes como Nosedive, Metalhead e White Bear, que são episódios da série, são citados direta e indiretamente. Além disso, existem easter eggs para absolutamente todos os episódios de Black Mirror em Bandersnatch. Mas eu não vou mostrar aqui porque esse vídeo já tá longo demais. Eu achei isso bastante peculiar, principalmente a respeito de Metalhead e White Bear. Bom, eu vou explicar por quê, e a partir desse ponto, eu acho que se você não tiver assistido esses episódios, você vai acabar boiando um pouquinho. Primeiramente, eu quero fazer analogias sobre White Bear dentro e fora de Bandersnatch. Nós sabemos muito bem qual é a história de White Bear, que é bastante polêmica inclusive. Onde existe uma mulher chamada Victoria, e ao decorrer do episódio a gente vai descobrindo que ela cometeu o crime de torturar uma criança e por conta disso ela acaba numa prisão um pouco não convencional. O que aconteceu com ela foi basicamente ficar presa no mesmo dia da vida dela para sempre. E isso é possível graças a todas as torturas psicológicas e manipulações mentais que ela acaba sofrendo como punição do seu crime. Então no final ela acaba entendendo o que está acontecendo e a memória dela é apagada para que o ciclo se repita dia após dia. Eu tô passando por cima aqui porque eu presumo que você já tenha assistido esse episódio. Pois bem, dentro de White Bear, a gente tem um símbolo que ele fica aparecendo por todo canto, mas a gente não tinha um significado concreto para ele. Eu acho que com a chegada de Bandersnatch, isso acabou mudando um pouquinho, e agora o símbolo finalmente possui um significado muito mais evidente do que antes. Pelo menos é o que eu consegui extrair e agora eu tô contando para vocês. Bom, olha para esse símbolo aqui. Você consegue pensar o que ele pode representar? Depois de Bandersnatch, na minha concepção, eu diria que esse símbolo é uma parte de um fluxograma. Como assim uma parte de um fluxograma? Nós temos uma ponta reta, na qual você, ou no caso o protagonista, está seguindo, até chegarmos em duas pontas que representam uma bifurcação entre as escolhas que você pode tomar. Assim como em Bandersnatch, em White Bear essas decisões já estão programadas com uma linha contínua de ações que também já estão programadas. Deixa eu tentar exemplificar o que eu estou dizendo aqui. No enredo de White Bear a gente tem o quê? A gente tem a Vitória acordando num dia comum, sendo naturalmente guiada a pontos que despertem as memórias manipuladas que foram implantadas nela. E isso faz com que ela siga uma ordem cronológica exatamente igual
Sempre. Você concorda que essas decisões acabam não sendo realmente tomadas por ela? Ou eu posso ter viajado muito na minha teoria, ou faz completo sentido. Você que vai me dizer aí nos comentários, deixa aí pra eu saber. Ok, falando agora em Metalhead. Eu confesso que depois de assistir esse episódio, um ano atrás, quando foi lançada a 4ª temporada de Black Mirror, eu tentei interpretar alguma coisa e pesquisei em alguns fóruns pra tentar ver os pontos de vista da galera. Mas eu acabei falhando miseravelmente nessa missão. E como faz muito tempo que eu assisti, eu não lembro de muitos detalhes. Mas eu gosto de acreditar que esse episódio ainda não possui um desfecho, e por conta disso, a minha interpretação, e a da galera também, acabou ficando meio vaga e sem conclusão. Eu fiquei feliz de o nome Metalhead tá aparecendo por todo canto em Bandersnatch, porque eu acredito que isso seja um sinal de que realmente a história de Metalhead ainda não foi concluída. Bom, a gente sabe que dentro do filme, Metalhead, ou melhor, essa bosta que tá aparecendo aí na tela, aparece como sendo um dos jogos criados pelo Colin. Será então que Metalhead é mais uma realidade que não existe? Será que é realmente um jogo? Eu não sei e também não tenho nenhuma teoria para apresentar aqui. Mas se você souber de alguma coisa aí, se tiverem desenvolvido mais teorias e tudo mais, deixa aí nos comentários. Eu tô querendo que vocês comentem. Provavelmente não vai ter nada, mas vai comentando aí bastante coisa pra gente poder debater. Bom, pode ser que eu tenha falado muita coisa nada a ver, porque isso aí foi como eu interpretei grande parte das coisas. Mas o propósito não era abordar o tema de maneira fechada, e sim gerar um ambiente bastante aberto para discussões infinitas, porque eu acho que é isso que Black Mirror promove. Eu tentei explicar o que eu acreditei ser a teoria principal de Bandersnatch, e para isso eu acabei utilizando de várias outras teorias que podem até parecer paralelas, mas eu acho que elas são bem interligadas entre si, e eu espero que você tenha realmente absorvido alguma coisa desse vídeo. Deixa um like aí para dar uma valorizada no meu trabalho, porque realmente deu muito trabalho para fazer esse vídeo. E se inscreve no canal, ativa o sininho aí para ficar por dentro das novas... Nossa, eu ia falar novas novidades. Ativa o sininho aí para ficar por dentro de tudo que eu for postando e tudo mais. E, mano, faz uma coisa. Eu sei que você tem um amigo que assistiu Black Mirror e não captou toda a genialidade do bagulho. E por conta disso, ele saiu por aí falando que Black Mirror é chato. Manda esse vídeo pra ele e vê se ele muda de ideia. Mas enfim, eu vou ficando por aqui e hoje você vai dormir se perguntando: será que eu realmente estou sendo controlado? Falou!